Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carmen Manhães e, no momento, estamos estudando o conteúdo de medidas de tendência central. Você já sabe que as medidas de tendência central são medidas utilizadas em estatística para representar um conjunto de dados pesquisados por valores que tendem a se concentrar. E precisamos saber qual é essa tendência central desses valores, qual a medida central que esses valores representam. Resumindo, essa medida de tendência central é um valor único que representa o que há de comum ou mais típico dentro de um determinado conjunto de dados. E a essa altura você já sabe que as principais medidas de tendência central são a média aritmética, a moda e a mediana. E hoje nós vamos estudar sobre a mediana. A mediana é o valor que representa o valor central de um conjunto de dados, aquele valor que está exatamente no meio do conjunto de dados. O valor da mediana separa a metade maior do conjunto de dados, que vai estar à direita do seu valor, e a metade menor do conjunto de dados, que vai estar à esquerda do seu valor. Então, teremos um valor central, à direita dele valores maiores do que ele e à esquerda dele valores menores do que ele. E esse valor central é representado pela mediana. Como que fazemos para calcular a posição da mediana? Antes de descobrir qual é a mediana de um conjunto de dados, precisamos calcular a posição dessa mediana nesse conjunto de dados. A posição da mediana no conjunto de dados é representada pela fórmula n mais 1 dividido por 2, em que n é o valor total de dados que você tem no seu conjunto. Por exemplo, esse conjunto de dados representado pelos números 2, 3, 4, 7 e 9. Temos um conjunto de dados com 5 números representados. Então, neste caso, o n é igual a 5. Então, para calcular a posição da mediana, vamos calcular da seguinte forma: 5 mais 1, substituindo n igual a 5, dividido por 2, que é igual a 6, dividido por 2, que é igual a 3. O que significa que a posição da mediana no meu conjunto de dados, em que n é igual a 5, a posição da mediana vai ser 3. Então, a mediana estará posicionada no valor da terceira repetição do meu conjunto de dados, que neste caso deste conjunto de dados é representada pelo número 4, que é o número central. Um detalhe para o cálculo da mediana é que os valores precisam estar ordenados em ordem crescente. Então, os valores do meu conjunto de dados têm que estar ordenados do número menor para o número maior. Então, aqui já estão ordenados o 2, o 3, o 4, o 7 e o 9, e eu consigo encontrar a mediana, que é o valor central, o número 4. Eu faço o cálculo da mediana desta forma quando o valor de n é um valor ímpar. No caso, 5 é ímpar, então eu já encontro diretamente dentro do conjunto de dados o valor da mediana. Como que fazemos para calcular a posição da mediana e encontrar o valor da mediana em caso de n ser um valor par? Como, por exemplo, nesse conjunto de dados, 2, 3, 4, 8, 9 e 11. Temos aqui 6 números representados no conjunto de dados, então n é igual a 6, e 6 é um número par. Quando n é par, eu calculo a posição da mediana da mesma forma que n ímpar, usando a fórmula n mais 1 dividido por 2. Então, o meu n nesse caso é 6, então 6 mais 1 é 7, dividido por 2 dá 3,5. O que significa que a posição da minha mediana está entre o terceiro valor do meu conjunto de dados e o quarto valor do meu conjunto de dados, porque é 3,5. O terceiro valor do meu conjunto de dados é o número 4 e o quarto valor do meu conjunto de dados é o número 8. Então, se a posição da minha mediana é 3,5, está entre os números 4 e 8, como que eu faço para descobrir qual é a mediana nesse caso de n sendo par? Eu vou ter que somar os dois valores representados pelo valor que ocupa a posição 3 e o valor que ocupa a posição 4, que neste caso são os valores 4 e 8. Então, eu somo 4 mais 8 e divido por 2. 4 mais 8 é igual a 12, dividido por 2 é igual a 6. Então, a mediana desse meu conjunto de dados
par é igual a 6. É como se eu tivesse o número 6 oculto aqui entre o número 4 e o número 8. E esse número 6 representa a medida central do meu conjunto de dados, dividindo o meu conjunto de dados exatamente no meio, tendo metade para a direita sendo maior do que ele e metade para a esquerda sendo menor do que ele. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula!